Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um Manda no Zap, o programa dedicado à quixotesca missão de combater as fake news que se alastram por aí. Neste episódio falaremos sobre a torcida da mídia por um nome alternativo a Lula e Bolsonaro nas eleições de 2022. Vai vir mais coisa ruim por aí, tá? E pode me culpar à vontade, não tem problema não. Depois de numerosos balões de ensaio, como Luciano Huck, Luiz Henrique Mandetta e até mesmo o comediante Danilo Gentili, vejam só o desespero, tá ficando feio o esforço da turma para fazer decolar a candidatura do ex-juiz Sérgio Moro. O site lavajatista Antagonista, por exemplo, está trabalhando com complexos cenários eleitorais que colocam o ex-juiz na dianteira da corrida presidencial. Lula livre? E nós aqui do Manda no Zap resolvemos radicalizar o uso deste método e chegamos à surpreendente constatação de que Cabo Daciolo é capaz de bater qualquer adversário em 2022. E eu creio que, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós somos o próximo presidente da República. Acredite nisso, nós somos o próximo presidente da República. As coisas andam mesmo de pernas para o ar. Agora os jornalões estão preocupadíssimos com o discurso autoritário do ex-presidente Lula. Em uma entrevista para a mídia estrangeira, onde já se viu, ele se recusou a tecer comentários sobre o regime da Nicarágua. E como todos sabemos, lá é uma ditadura que prende adversários políticos às vésperas da eleição, muito diferente da robusta democracia brasileira que jamais permitiu esta infâmia, exceto nas eleições de 2018. E Bolsonaro, então, não se cansa de decepcionar os seus fiéis seguidores. Depois da fracassada intentona geriátrica de 7 de setembro, que deixou tudo como estava antes, o ex-capitão promoveu um Enem comunista e ainda se associou ao mensaleiro Valdemar Costa Neto, está afiliado ao PL, vejam só. E do zap do tio Valdemar vem o alerta: os vacinados contra o novo coronavírus estão em perigo e precisam ser isolados do convívio social, precisam passar por uma longa quarentena. Pobre esclerosado tio Valdemar, ele realmente acredita que os não imunizados estão em maioria. Preparados para a nossa ópera bufa? Então retirem logo as crianças da sala, acomodem-se no sofá e reforcem a dose de antiácido que o programa já vai começar. Que futebol que nada! O esporte favorito da mídia é criar balões de ensaio para as eleições. Em 2018, diante da dificuldade da candidatura Alckmin decolar, a turma testou o nome do ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, o relator do processo do Mensalão, e tentou emplacar ainda o nome do apresentador da TV Globo, Luciano Huck. Agora, para 2022, os devaneios andam ainda mais ousados. Huck voltou e já saiu do páreo. O ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, incensado pela mídia quando rompeu com o governo no auge da pandemia do coronavírus, a turma chegou até a querer emplacar o comediante Danilo Gentili, o nome que o MBL testou em pesquisas eleitorais. Agora parece que está todo mundo unido na defesa desabrida pela campanha de Sérgio Moro, o juiz parcial da Lava Jato. Lavajatista raiz, o site Antagonista cometeu este desatino. Sem Lula e Bolsonaro, Moro vence em todos os cenários. Ah vá, sem as minhas dívidas eu tenho uma saúde financeira invejável.
Sem todos os times da Série A e mais uns 12 da Série B, o Cruzeiro é líder inconteste do Brasileirão. E já que é para fazer torcida, por que a gente não pode excluir mais alguns nomes e atestar a liderança de Cabo Daciolo na corrida presidencial? Glória! Glória a Deus! Em campanha, a Folha de São Paulo e o Globo publicaram contundentes editoriais contra Lula por ele não ter se manifestado claramente contra a ditadura da Nicarágua, quando foi perguntado a respeito em entrevistas na Europa. Eu não posso julgar o que aconteceu na Nicarágua. No Brasil eu fui preso. No Brasil eu era considerado presidente da República eleito, eu fui preso. Fiquei 580 dias na cadeia para que o Bolsonaro fosse eleito presidente da República. Se o Daniel Ortega prendeu a oposição para não disputar a eleição como fizeram no Brasil contra mim, ele está totalmente errado. Nós temos que defender a autodeterminação dos povos. Sabe, eu não posso ficar torcendo. Por que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? E o agora candidato, o ex-juiz Sérgio Moro, aproveitou a bola levantada pela mídia. Fez questão de criticar o suposto apoio do petista a Daniel Ortega, que teria prendido opositores políticos às vésperas da eleição na Nicarágua. Ué. E o que foi que Moro fez com Lula em 2018? Eu acho que ele se esqueceu que todas as condenações contra Lula foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal, porque ele, Moro, foi considerado um juiz incompetente para analisar o caso e parcial desde o início da instrução penal. Mas Moro tem uma bela justificativa para ter feito o que fez. Dá uma olhada. O ex-presidente insistiu na sua candidatura em 2018 quando estava inelegível. E, no fundo, ele foi poupado de uma derrota, porque havia na memória das pessoas muito claro, não só esses modelos de corrupção do Partido dos Trabalhadores, ou pelo menos que surgiu no governo do Partido dos Trabalhadores, mas a grande recessão de 2014 e 2016. Nunca houve uma recessão tão grande assim na história do Brasil. As pessoas se esquecem. E as sementes dessa recessão foram plantadas durante o governo Lula. Não é uma maravilha? Moro fez esse favor para Lula, poupou o líder das pesquisas eleitorais de uma derrota certa nas eleições. Aliás, não é curiosa essa obsessão da mídia nativa com os regimes da Venezuela, de Cuba e da Nicarágua? Parece até que o Brasil deveria romper relações diplomáticas com esses países. E não é essa mesma turma que estava, até pouco tempo atrás, pedindo pelo amor de Deus para Bolsonaro parar de criar caso com a China, para que eles pudessem continuar mandando as vacinas para cá? Aliás, a turma do agronegócio também estava super preocupada. Afinal de contas, cerca de 1/3 de todas as exportações do agropop e do agrotech são para a China comunista, uma ditadura, vejam só. A verdade é que todo país tem a sua ditadura de estimação. Veja o caso dos Estados Unidos. Osama Bin Laden, o líder da rede Al-Qaeda, responsável pelos atentados de 11 de setembro de 2001, era um saudita. Ele financiou todos aqueles ataques com aviões nos Estados Unidos a partir de bancos da Arábia Saudita. Mas Bush resolveu bombardear o Afeganistão e o Iraque. Nem chegou perto de mandar qualquer bombazinha para a Arábia Saudita, e sabem por quê? O país sempre foi um aliado dos Estados Unidos, inclusive para o fornecimento de petróleo, um insumo estratégico. E a Arábia Saudita, como todos sabemos, é um regime autocrático, uma monarquia hereditária, cujo poder é transferido de pai para filho. Mas aí a gente deixa de lado. O que incomoda mesmo é a ditadura chavista, é a ditadura de Cuba, não é não? Se a mídia fosse menos hipócrita, ela deveria se fazer a seguinte pergunta:
Por que raios o Brasil tem que se intrometer nos problemas internos de outros países? Aliás, vamos ser mais claros, Lula não é um ilustre desconhecido. Ele governou este país por 2 mandatos consecutivos, elegeu a sua sucessora, ao todo o PT ficou 13 anos no poder. E eu pergunto, nesse período, Lula representou uma ameaça autoritária? Por acaso ele prendeu algum adversário político? Por acaso algum jornalista ou crítico do governo foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional, um entulho da ditadura? Nesse período, o presidente Lula ou a presidenta Dilma participaram de algum ato pedindo o fechamento do Congresso ou do Supremo Tribunal Federal, evocando para si plenos poderes? Então não me venha com comparações absurdas. Bolsonaro, por sua vez, sempre mostrou de que lado estava. É uma viúva da ditadura, um apologista de torturadores. Chegou a lamentar que os militares mataram pouco. Podia ser mais gente, uns 30 mil, estão lembrados? Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Bolsonaro só não faz mais estrago porque não consegue. É um líder fraco e incompetente. Prometeu fazer um Enem com a sua cara e entregou uma prova esquerdopata, com perguntas baseadas em textos de Engels, parceiro de Marx no Manifesto Comunista, no Ideologia Alemã. Tinha também perguntas do intelectual marxista Marcuse, tinha perguntas de Chico Buarque, de Gonzaguinha. Até 3 textos de Carta Capital foram usados para inspirar os alunos a refletir sobre algumas questões da prova. Bolsonaro bem que tentou, mas não conseguiu interferir na elaboração da prova do Enem. Talvez, se tivesse nossa interferência, pode ser, até falam hipoteticamente, poderia ser que algumas perguntas nem estivessem ali. Então, vocês viram que não houve, isso que eu quero deixar para toda a mídia, não houve sequer qualquer uma interferência e escolha de perguntas. Estão acusando aí o ministro Milton, né, de ter interferido na elaboração das provas. Olha, se ele tivesse essa capacidade, eu não teria nenhuma questão de ideologia nessa Enem, agora que teve ainda. Você é obrigado a aproveitar banco de dados de anos anteriores, você é obrigado a aproveitar isso aí. Agora, dá para mudar? Já está mudando. Você não viram mais a linguagem de tal tipo de gente com tal perfil. Não existe isso aí. A linguagem, o que o cara faz entre 4 paredes, é o problema dele, pô. Tá? Agora, não tem mais aquilo. A linguagem neutra, não sei de quê. Não tem mais. Aliás, o que dizer então do contorcionismo do ex-capitão para justificar a sua aliança com o mensaleiro Valdemar Costa Neto, agora que ele acaba de se filiar ao PL? Então a gente fala em política. Está marcada a filiação minha para a próxima terça-feira. Não foi dia 22, eu estava fora do Brasil. Faltavam alguns acertos, em especial São Paulo e alguns estados do Nordeste. Conversei há 3 dias com o Valdemar, presidente do PL, acertamos os nossos ponteiros e estamos bem afinados para, ao realizar essa filiação, começarmos a falar em política, né, para o ano que vem. Já foi acertado aqui, não haverá qualquer coligação com o partido de esquerda nesses estados. Isso está definitivamente acertado entre eu e o Valdemar. E o que dizer então deste outro, Ricardo Salles, que acusou o ex-colega de governo, Sérgio Moro, de ser um perigoso comunista? Com relação ao que a política é diferente do Sérgio Moro, é a política da dissimulação, né? Da traição. O cara aceitou ser político, aceitou ser ministro do Bolsonaro, sabendo que não tinha nada a ver com o governo, que ele é de esquerda, que ele é contra as armas, ele é a favor de droga, ele tem uma visão... O Moro é comunista, lógico que é comunista. Comunista no sentido...
Me ajuda a te ajudar. No sentido, vai dizer que o Moro não é de Moro é esquerda? centro-esquerda. O Moro é centro-esquerda, lógico que é centro-esquerda. O Moro é um tucano. Repararam? Nem a turma bolsonarista da Jovem Pan engoliu a pataquada. Outro que não se emenda é o tio Valdemar. Vejam só a bobagem que ele anda espalhando no grupo do Zap da família. Vacinados precisam ser isolados e ficar em quarentena. E cita um obscuro estudo israelense. Fake news, bobagem já desmentida pelas agências de checagem, tio Valdemar. Além disso, ficaria um pouco difícil isolar todo mundo. Ao menos 76% dos brasileiros tomaram a primeira dose da vacina e 61% estão com a imunização completa. Se for isolar todo mundo, o senhor vai se sentir um tanto solitário, tio Valdemar. Bom, e no programa da semana passada, sobre a promessa do Enem com a cara de Bolsonaro, nós recebemos mais de 450 comentários. Selecionamos alguns deles para o quadro Best Hater Forever, especialmente dedicado aos fãs que adoram nos odiar. Bem, meus caros, devo confessar que ando um tanto depressivo nos últimos tempos. Eu gostava muito de me divertir no meio da semana com os comentários deixados aqui pelaquela turma que segue um certo mito ou que gosta de cultuar bezerros de ouro na porta da Bolsa de Valores de São Paulo. Mas a turma anda meio sumida, silenciosa, não aparece mais por aqui. Antes de encerrar o quadro de forma precipitada, eu que estou aqui pedindo para eles voltarem, vou acabar lendo alguns comentários críticos de pessoas que estão longe, muito longe de serem haters. Na verdade, são agradáveis companhias que nós temos aqui toda semana. A Anauã Vilhena afirma: queria aparecer no Best Hater Forever, mas não tenho um gerador de carluchês, nem sei escrever insanidades repletas de erros de português para ter o meu espacinho garantido. Anauã, acredite em mim, há certos clubes que é melhor você não participar, nem mesmo passar na frente da porta. Esse espaço foi feito para aqueles que eu mencionei há pouco, aqueles que seguem um certo mito e gostam de cultuar bezerros de ouro. Você está longe disso, na verdade está sempre aqui dando um mínimo de dignidade e alto nível para os debates que tem na caixa de comentários. Já a Francelina ironiza aquela senhora de Bauru que estava preocupada com o plano do McDonald's para comunistizar o mundo. Diz ela: queremos banheiros separados nos aviões e nos ônibus de turismo, porque quem não concorda com a minha vontade é comunista. Risos, risos. Pois é, e o que mais me impressiona é que o tio Valdemar ainda não segregou os banheiros da casa dele para homens e mulheres. Deve ser um comunista enrustido, ou, como ele costuma dizer, uma melancia, verde oliva por fora, mas vermelhinho por dentro. Já o Vozes Esquecidas diz: você tem uma cara de comunista danada. Antes fosse só a cara, meu caro. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço muito a audiência de todos. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se em nosso canal e, claro, assine Carta Capital. Há várias opções disponíveis, uma delas deve caber no seu bolso. Um forte abraço e até a próxima semana.